Meu querido, graça e paz, estou muito feliz em poder falar com você mais uma vez. Olha só, estou passando aqui em primeira mão para dizer para você que eu vou liberar a partir de hoje o link para o segundo lote para as inscrições do Sicar. O que é o Sicar? Vai ser um momento de imersão espiritual, ativação ministerial, cura interior. É um seminário onde Deus preparou para você. Deus tocou no meu coração, no coração da pastora, esse dia para você ser abençoado. Então, se você não conseguiu se inscrever no primeiro lote, eu tô abrindo hoje, oficialmente, liberando hoje o link para se inscrever no segundo lote. Mas eu quero que você preste muita atenção. Nossa equipe de marketing do Sicar ainda não divulgou isso. Nós não fizemos nenhuma publicidade nas redes sociais. Nós não divulgamos para lugar nenhum. Por quê? Porque eu quero priorizar você que está mais perto da gente. Então, o que você vai fazer? Se você já se inscreveu e tem alguém que você queria muito levar, você vai compartilhar o link que eu vou enviar, que eu estou enviando para você junto com esse vídeo, para essa pessoa se inscrever, tá ok? Então você envia para ela e fala para ela assim, ó, corre, porque semana que vem o pastor vai fazer a publicidade disso aqui e vai explodir. Só para você ter ideia, o primeiro lote, nós encerramos as 40 vagas em menos de 3 dias. Menos de 3 dias, só para você ter dimensão do que Deus vai fazer. Pastor Isaías Barzan vai estar conosco num domingo, trazendo um missionário da África, vai estar ministrando no culto de ativação. Eu estarei fazendo o culto de abertura na sexta-feira, ministrando uma palavra de abertura para você na sexta-feira. E nós estamos aguardando a confirmação do pastor Oswaldo Lobo para fazer 3 ministrações no sábado, tá? Então o sábado vai ser um momento de aprendizado, de imersão. Você vai entrar de cabeça na cura, libertação, transformação. E no domingo você vai ser ativado com a presença do Espírito Santo. Então não deixe de se inscrever se você ainda não se inscreveu. E se você já está inscrito, não deixe de compartilhar e convidar alguém para estar conosco. Combinado? De novo, repito, eu estou liberando esse link exclusivamente para você que está perto de mim. A partir da semana que vem, nós estaremos fazendo publicidade e essas vagas vão vender rapidinho. Então, não perca tempo, corre que ainda dá tempo para você se inscrever e para convidar aquele amigo que você queria tanto que estivesse conosco, beleza? Que Deus abençoe todos vocês, que o Senhor venha te abençoar de forma extraordinária, que as bênçãos do Senhor se manifestem na sua vida. Não deixe de participar do Sicar, vai ser um momento de restauração, libertação e ativação na sua vida. Sicar, seminário intensivo de cura, avivamento e restauração. Mais uma vez, estamos de volta. Estamos de volta. E já quero pedir perdão para vocês, porque 3 dias sem o pô de casa, muita gente nos cobrando, muita gente falando, cadê o pô de casa? Gente, o pastor ele teve assim, uma série de pregações e ele ficou totalmente sem voz, né, pastor? Não, fiquei acabado. É louco, não saía nada. Destruído, mas não desanimado, né? Não, chegou na segunda-feira, eu tinha 2 escolhas a fazer, ou eu ficava em silêncio e continuava falando o resto da semana, ou tentava falar alguma coisa e não falava nada e ficava sem voz o resto da semana. Daí então... a gente decidiu não gravar, gente, porque daí não ia ficar legal, né? Mas apesar que hoje eu não tô com uma voz muito boa também não, mas tá tudo bem, dá pra ouvir. Tá bem melhor do que eu. Dá pra ouvir, a sua tava falhando mesmo. A minha tava sem nada, tava igual voz de pregador, ó. Gente, vamos lá, deixa seu like aí, compartilha, nos ajuda a fazer esse canal crescer. Tem muitas pessoas falando que tem sido edificada já, né, pastor, por esses vídeos. E a ideia é essa mesmo, a ideia é passar para vocês tudo aquilo que vivemos. Como eu falei, hoje nós temos uma casa de paz, uma casa liberta, porque nós passamos pelo processo e passamos pelo processo para aprender algo e para passar isso para vocês. Porque assim, a gente entende, inclusive eu acho que nesse tema que nós vamos falar, pastor, sobre esse texto que nós vamos ler, nós aprendemos que alguns erros se tornam ferramentas depois nas mãos do Senhor. Ah, com certeza. Né? Então, o que nós falamos, o que nós pregamos na igreja, né? Se você entrar no canal da nossa igreja e você pegar algumas mensagens nossas ali, você vai perceber que nós sempre falamos isso, né?
quando Deus não quer que nós soframos. Deus não quer que nós erramos. Não é ele que né? nos leva Exatamente. para Se isso, um homem mau, né? É. A maldade dos seres humanos nos fazem sofrer e a maldade que há em nós faz as outras pessoas sofrerem também. Porém, nunca foi e não é o que Deus quer. Mas Deus, como você já errou, como você já sofreu, como você já passou por situações, Deus não vai deixar isso simplesmente por uma dor. Ah, doeu, deixa lá. Não, Deus vai pegar essa dor sua, vai te curar, vai fazer virar um testemunho e você vai ajudar outras pessoas. E aonde você foi mais ferido é aonde vai formar o seu ministério. Deus vai te usar naquilo ali. Aonde você foi mais ferido, Deus vai te usar para curar outras pessoas. Esse é o propósito, essa é a ideia. Exatamente. Pastor, eu vou ler aqui para a gente iniciar, então, Lucas 15, a partir do versículo 21, que diz assim: O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Contudo, o pai disse a seus servos: Depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloque-lhe um anel no dedo e o calçado nos pés. Tragam o novilho gordo e mate-o. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe perguntou: O seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às suas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele? O pai disse: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Uma palavra tão simples, mas que arrepia, né? Demais. Essa palavra, ela é muito poderosa. É demais. Porque não é uma simples parábola, né? Jesus está contando uma realidade. Né? Ele está trazendo ali um exemplar. Paternidade de Deus, né? Quem é Deus? Exatamente. E às vezes, assim, claro que dá para fazer-se várias aplicações através dessa mensagem, né? Dessa parábola de Cristo, né? É um trecho, né? Na verdade, são três assuntos em uma parábola. Né? E o assunto inicia porque ele está ali com a multidão, com vários pecadores e também com os fariseus, né? E ali os fariseus começam a julgar. Nossa, ele só fica andando com os pecadores. Aí Jesus começa a ensinar e falar quem Deus é, a paternidade. Ali Deus começa a falar a paternidade de Deus, como que Deus olha pra gente, né? Não é um simples olhar de um Deus mau, como a gente fala, que é um Deus que vai levar para o inferno. Não é sobre esse Deus. É sobre um Deus Pai. Que Jesus ele inicia falando das parábolas, né? Da parábola dos três assuntos, porque ele fala da ovelha, da dracma e do filho, né? Sim. Então, quando ele fala, ele tá falando aqui que existem esses três tipos de pessoas dentro da igreja. Não é o assunto, mas vamos comentar. Existe a ovelha, né? Quem é a ovelha? A Bíblia vai falar que o pastor ele percebe que está faltando uma ovelha no rebanho e ele vai atrás dessa ovelha. E aí, encontrando, a toma em seus braços e traz de volta. Né? Então, ele fala da ovelha. Depois ele faz da dracma, né? A dracma perdida, que a mulher
perdeu a dracma dentro de casa e ela não sossegou enquanto não encontrou. Ela ficou procurando essa dracma até achar. E depois fala do filho pródigo, né? Que tá falando aí sobre um filho que vai embora e decide por si só voltar, porque percebeu que lá fora não é o lugar dele, né? E com isso a gente tem na igreja esses três tipos de pessoas, né? É a ovelha, só que a ovelha, ela pode até ir, mas o pastor chama, ela vem. Ela vem. Né? Ela escuta a voz do pastor. Quando o pastor chama, ela vem, ela volta. Ela pode até dar uma fugida, uma perdida aí, mas quando o pastor chama, ela reconhece a voz do pastor e volta. A dracma é aquela pessoa que está dentro, né? Ela está ali, ela está dentro da igreja, ela vai nos cultos, ela está ali, só que ela ainda não se encontrou, ela está perdida ali dentro, ela ainda não foi achada, mas uma hora ela vai ser encontrada e o Senhor vai mudar totalmente a história dela. Agora, o filho pródigo, esse é doloroso, gente. Esse dói. Exatamente o porque problema. O filho pródigo vai, ele é desobediente, ele pega e fala que não, quero viver, quero curtir e vai. Só que quando ele vai, aí ele se arrebenta. Ele só volta na dor. O filho pródigo não adianta ir atrás, não adianta tentar trazer, porque ele não vai voltar, ele vai voltar por si só. Quando a dor vier, a escassez vier, na hora que ele perder tudo, aí ele volta, claro, e o pai vai estar de braços abertos. Porque o pai, um bom pai, sempre vai estar com os braços abertos, independente do pecado e do erro. É interessante dessa história que a Bíblia fala que desde o começo o pai separou um novilho, né? Então o pai tinha certeza que o filho ia voltar, né? Então o pai sabia, o pai conhecendo o filho, ele falou assim, não, isso aí não vai muito longe, é mais ou menos assim, né? E é doloroso pro pai deixar ir, né? Porque o pai já sabia que se ele fosse, ele ia ter dores, ia sofrer. Exatamente. Mas mesmo assim, o pai falou assim, não, ele vai ir, mas ele vai voltar, porque aqui é o melhor lugar para ele. Aqui ele tem refúgio, aqui ele tem acolhimento. E lá fora ele vai só doer. Quando doer, ele volta. Então ele estava já preparando a festa para quando ele voltasse. Então, pastor, já a primeira aplicação desse podcast é para você, que olha, quem você é? Você é uma ovelha? Se você for ovelha, certamente quando o teu pastor te chamar, você vai voltar. Então, volte a ouvir a voz do pastor. Se você é quem? Uma dracma perdida dentro de casa, dentro da igreja, está perdido dentro da igreja, de repente está dentro da igreja, mas está em adultério, está em pecado, está com mentira, está com engano, ou não se encontrou, não se sente, né? Não se sente pertencente àquela família, alguma coisa está fora do lugar. Continue dentro da igreja dessa forma mesmo. E pede para o Senhor, me acha, Senhor. Fala para Deus, me acha, e o Senhor vai te achar. Agora, se você for filho pródigo, eu falo para você assim, ó, não espera tudo acabar. Não espera sentir desejo de comer as bolotas dos porcos. Volta antes, porque é melhor. É melhor porque o pai está te esperando com um novilho guardado para fazer uma festa para sua volta. Mas, pastora, nós não é sobre isso que nós íamos falar. Nós vamos falar... Está dentro, né? Está dentro. Nós vamos falar um pouquinho sobre paternidade. Nós vamos extrair um pouquinho dessa história que a pastora leu sobre a paternidade, né? Nós vamos encontrar ali algumas falhas, né? No processo de paternidade e algumas ações positivas também nessa história do filho pródigo, né, que nós lemos aqui para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou dar um tema para o Pó de Casa de hoje. O Pó de Casa de hoje nós vamos falar sobre 2 filhos, mais 3 mentalidades. Naquela casa o pai tinha 2 filhos, mas os 2 filhos existia entre eles ali 3 mentalidades. E nós vamos falar um pouquinho. Então, nós lemos aqui essa série nós vamos iniciar em Lucas capítulo 15. Você vai ler essa passagem a partir, acho que do versículo 1, já começa a falar ali, se não me engano, da ovelha, depois da dracma, mas do filho pródigo, acho que é a partir do versículo de número 11 que vai falar. Nós vemos nessa situação, né? Nós vemos aqui 2 filhos na mesma casa, mas eles tinham sentimentos diferentes, eles tinham mentalidades diferentes. E Jesus, ele vai fazer o quê? Ele vai revelar a mentalidade, pastora,
desses filhos, né? Ele vai revelar a mentalidade de filho. Ele mostra ali nesse contexto da palavra de Deus que existe alguém ali com uma mentalidade de filho, e ele vai revelar uma mentalidade de um órfão e de um escravo. Tudo nesse mesmo contexto. Então, a gente vai entender o que implica na vida das pessoas essas mentalidades. Como você se relaciona com Deus e como nós reagimos com as nossas feridas, pastora. Já pode falar sobre isso? Eu quero que você já comece a falar, que eu já falei bastante. Nessa situação dos dois, a gente vê claramente a identidade desses filhos, né? A gente consegue ver claramente a identidade desses dois filhos. Nós vemos que um realmente era filho, ele tinha certeza da paternidade, total certeza, ele tinha identidade de filho. E o outro tinha uma identidade de escravo. Interessante, de servo. Discutindo o assunto para a gente poder discorrer aqui. O filho mais novo, ele tinha identidade de filho, mas ele não tinha maturidade para ser filho. Sim. Ele tinha mentalidade de filho, mas ele abusa da sua liberdade e se afasta do pai, né? Muitas das vezes essa liberdade que é que nós temos hoje, nós cristãos, nós temos hoje essa liberdade, porque a graça de Jesus nos alcançou. Uhum. Deus veio para nos libertar, enviou o seu filho ali para nos libertar da escravidão, do pecado, e muitos não sabem usar essa liberdade. Vai comer no bolota do porco, vai para a lama, né? Porque fica pensando que, não, mas eu já tenho a graça de Jesus. Não é sobre isso, né? Um bom pai, ele não quer ver o filho afundado, um filho perdido, né? E nós vemos que o filho, claramente o filho que ficou em casa, que estava ali com o pai o tempo todo, ele não era um filho, ele era um escravo, um servo. E a Bíblia é bem clara a dizer, porque ele mesmo fala, eu tô aqui com o senhor aqui, né? Um tempão aqui. Exatamente. Servindo, tanto que obedecendo, fazendo tudo que o senhor manda. O senhor nunca me deu um cabrito magro para me festejar. E agora esse filho seu, que foi, bagunçou, fez uma arruaça, ele chega e o senhor, né, mata o novilho, porque o novilho estava preparado já. Quando o filho saiu de casa, eu acredito que o pai, ele pega um novilho, chama o seu servo, pega esse novilho aqui, põe ele para engordar, porque assim que o meu filho retornar, a gente vai festejar. Então o pai tinha certeza que o filho voltaria. Ele ia voltar. O pai tinha certeza que o filho voltaria. Tanto que a passagem ela é bem clara. Pegue o novilho. Ele não fala pegue um novilho qualquer, mas ele pegue o. E a impressão que dá na passagem é que o pai ele já tinha até orientado os seus funcionários ali, né, de qual seria o novilho, né? Todo mundo sabe, que eu vou chamar todo mundo aqui. Esse novilho aqui, ninguém mexe nele, porque que ele tá reservado pro meu filho. Que o Júnior voltar para casa. Esse aqui tá reservado, ninguém pode mexer. No entanto que quando ele deu a ordem, se você olhar a Bíblia é muito, né, incisivo de falar, o novilho, é aquele lá que tá reservado lá. Exatamente. Né? E o irmão sabia do novilho, tá? Uhum. Porque ele fala também, você pegou o novilho pra ele? O novilho, você separou melhor pra ele. Ele questiona. Então a gente vê claramente que tem ali o filho que tinha identidade de filho, mas que não soube aproveitar a liberdade que o pai deu pra ele, que foi cometer coisas erradas, e o filho escravo, que está o tempo todo com o pai, servindo ali, né? Só que não aproveitava os benefícios que o pai tinha. Exatamente. Porque o pai fala para ele, filho, tudo que eu tenho é seu. Você tem liberdade para usar. Então, o outro filho estava aprisionado também, né? E a gente vê, às vezes, dentro da igreja, tem pessoas assim, que estão na igreja, mas não... Daí, às vezes, fica com o ciúme do irmão. Aí chega um irmão lá problemático, acabado, destruído, e a gente pega,
cuida. Daí o outro... Seja, porque o irmão voltou, tô feliz que voltou pra casa, né? Aí o outro que se acha o certo começa a julgar, porque ele fala assim, nossa, puxa vida, eu tô aqui, parece que ninguém me vê. Aí chega esse daí que, nossa, prontou, fez uma arruaça, fez uma bagunça, Tá tendo já e agora já tem já oportunidade, tá fazendo, Então já isso, tá isso acontecendo. acontece muito dentro da igreja. Mas por quê? Porque quem tá com sentimento de servo e escravo, ainda não reconheceu a paternidade. Então a paternidade traz o quê? Liberdade pra gente abrir geladeira, não é isso? É isso, exatamente. Não é isso? Exatamente Quando isso. você se considera filho, como que você vê que você é filho? Quando você tem liberdade. Você tem liberdade de se expressar, você tem liberdade de falar. Aí você vê que você é filho. Agora, uma vez que você está ali oprimido, você não consegue sair daquele mundinho seu, você vê que sua paternidade ainda está falha. Precisa ser curada ainda, né? E uma vez que você cura a paternidade, ninguém te segura mais. Porque daí você sabe quem você é. Opa! Você sabe quem você é em Deus. Exatamente. Né? Você tem um pai. E é interessante exatamente isso, que o filho mais novo, né? Ele tinha essa identidade de filho, ele sabia que ele era filho, porque se nós olharmos na passagem de Lucas, que nós lemos, nós vamos ver que o tempo todo ele tá falando, chamando o seu pai de pai. O tempo todo. Né? O tempo todo, seu pai de pai, tá falando do meu pai, quando eu voltar meu pai, quando eu vou falar com meu pai, eu pequei contra o meu pai, o tempo todo ele tá falando isso. Ele né? sabia. Ele sabia. Só que assim, como nós falamos, ele tinha essa identidade, mas ele não tinha maturidade, né? E aí essa falta de maturidade faz ele se afastar do seu pai, né? Então, você que tem esse entendimento de paternidade, que tem liberdade na casa do pai, cuidado. Primeiro conselho para você: toda liberdade, vou colocar excesso, todo excesso de liberdade tem consequência, tá? Então, assim, coloque limites na sua liberdade para você não ir para muito longe. Já o filho mais velho, pastora, eu acho muito interessante, é que ele é um filho disciplinado. Ele tem disciplina. Então, você encontra na Bíblia, você vai ver ele o quê? Ele tá trabalhando. Ele não tá festejando, ele não tá na farra, ele não tá nada. Ele está trabalhando. E aí, só que assim, o seu excesso de disciplina, e não permite que ele desfrute da presença do pai dele. Porque ele tá tão disciplinado, ele tá tão ocupado, ele tá tão envolvido com... Sabe, ele tá ocupado, né? Ele vive baseado em alto desempenho, em dar o seu melhor, que ele não vive a sua plenitude com o pai. Ele não vive a liberdade. Ele não tem a mentalidade de filho, ele tá dentro da casa. Ele tá cansado. Ele tá cansado. Ele está cansado, a gente vê claramente que ele está cansado ali, porque ele não soube usar isso. Ele não pegou para ele a liberdade, então ele era muito regrado. Então ele tinha hora para acordar, ele tinha hora para comer, ele tinha hora para dormir, né? Ele estava o tempo todo servindo ali o pai, mas ele não tinha contato com o pai. Ele não tinha intimidade com o pai. E a pergunta, pastora, é: quem somos nós? Nós somos um filho que temos paternidade, que vemos a paternidade, mas temos maturidade para viver isso, né? Nós somos o filho que pensa só em dar desempenho, que dá o melhor, fazer o melhor, mas nós não vivemos esse sentimento de ter um pai, e vivemos como servo, como escravo, né? Quem somos nós nessa história toda? Nós estamos falando primeiramente, meus irmãos, das duas características. Depois tem a característica da orfandade. Nós vamos falar depois, mas primeiro eu quero tocar nesse assunto com vocês. Quem é você na casa do pai? Você é um servo? Que não está errado ser servo também, pastor. Esse que é o detalhe, né? Não está errado.
é uma escolha, é uma decisão. Só que é mais pesado. Então, ser filho, na minha opinião, é a melhor opção, porque o filho é leve, né? Porque você tem ali a intimidade com o pai, você está próximo do pai, você trabalha com o pai. Você não trabalha para o pai, você trabalha com o pai, é diferente. Então, eu trabalho com o pai e eu não tô esperando nada em troca. Eu tô fazendo aquilo porque eu tenho um pai. E eu tenho uma herança, né? Então, assim, o meu pai já deixou uma herança assinada para mim. Eu tenho uma herança. Então, assim, trabalhe com o pai. Aí fica leve. Agora, o escravo e o servo, ele trabalha para o pai. Aí é difícil. É o caso do menino, né? Do mais velho que ficou em casa e não sabia lidar com essa situação. Aí para ele tudo era pesado. Então você vê que ele era uma pessoa amargurada. Ele estava dentro de casa, ele era amargurada. Entanto, quando o irmão volta, ele fica nervosinho, fica estressadinho, ele fica indignado com aquilo. Então você vê que ele não estava bem, ele estava mal. Se ele estivesse bem, nossa, quando ele soubesse do irmão, ele ia sair correndo e abraçar o irmão dele. Isso. Ia festejar junto, mas ele não estava bem. Eu acredito que o coração dele se fechou no dia que o irmão chegou, porque na ordem tá errado, né? Porque ele é o mais velho, não é isso? E o outro mais novo. E o mais novo que chegou, não é nem o primogênito, não foi nem ele, foi o mais novo, o rebelde. Na cabeça dele, nossa, e o irmão detalhe, rebelde. né? Olha a mentalidade do cidadão. Tem um detalhe nessa história que às vezes a gente passa por cima e a gente não percebe, né? De repente, por falta de até mesmo de buscar um pouco mais de aprofundamento na história. Naquela época, pastora, as herdades, né, a herança do pai, ele era dividido, não era dividido de forma igual. Sim, o né? primogênito sempre tinha uma honra a mais, né? Ele tinha o dobro do que o outro tinha. Porque, assim, se o pai tinha 2 filhos e ele ia dividir a herança entre os 2 filhos, ele dividia em 3 partes. Uhum. Uma parte era pro filho mais novo e 2 partes eram pro filho mais velho. Sim. Então, o filho mais velho, quando o pai fala assim, tudo que eu tenho é teu, você não desfruta, porque o pai tá falando assim, eu já te dei a sua parte. Uhum. Pega a visão. Olha o que o pai fala pro filho mais velho. Cara, peraí, o seu irmão gastou 33,3% daquilo que é da parte dele. Você ainda tem 66,6% que é a sua parte, que é o restante de tudo isso que nós temos. Tudo isso aqui é seu, você não usou porque você não quis. E outro detalhe que eu vejo nessa história é o quê? O novilho. Por que o pai separa o novilho, pastora, logo quando o filho sai? Porque ele pegou esse novilho que, mais ou menos assim, ó, esse novilho não faz parte da herança, esse novilho é meu. A única coisa que sobrou pro pai foi o novilho. Porque tudo que o pai tinha, ele deu pros filhos. Uhum. Ele deu a menor parte, 33,3% pro filho mais novo e ir embora. E os outros 66% ele deu pro filho mais velho. Então ele falou assim, eu só quero tipo assim, aqui é seu, filho. Isso aqui Exatamente. é seu já. Essa herança é sua. Exato. O que o pai fala assim, ó, eu só quero o novilho. Só o novilho. Eu só preciso do novilho. Porque quando meu filho chegar vai ter festa. Só preciso de ter alguma coisa para fazer festa para ele. Então, quando o filho mais velho reclama com o pai, é isso que o pai fala, cara, tudo teu agora. Tudo isso aqui é seu. E você tá reclamando disso. Você não usufrui porque você não quer. Ou seja, o pai tá falando assim, ó, você já tem liberdade, é tudo teu, você faz o que você quiser. E você tá se comportando como escravo porque você quer. Uhum. Uma escolha. É uma escolha, né? Então, assim, o que eu acho muito interessante nessa história é que nós vemos aí essas mentalidades, né? Claro que nós vamos falar sobre cada uma delas, mas é que na história nós conseguimos enxergar plenamente. E dentro da igreja existem esses 3 tipos de pessoas. Existe a pessoa que é filho. O filho, ele tem liberdade para chegar, ele tem liberdade para sair. Como a pastora falou, o filho, já viu o seu filho quando tá em casa, né? Quem tem filho em casa sabe, o filho abre a geladeira de casa, pega as coisas para comer. Pega as coisas para comer a hora que quer.
liga a TV, coloca o pé no sofá. E é assim que funciona. O visitante não faz isso, né? O visitante, ele não chega na sua casa e fala, vou abrir a geladeira da sua casa, eu vou pôr o pé na sua cama, vou subir no sofá. O visitante não, o visitante ele tem um limite ali até onde ele pode ir, né? E assim também é o escravo, é o servo. E daí, agora, pastor, eu queria mexer com a mente das pessoas que estão nos assistindo, para elas poderem entender quem elas são na casa de Deus. Quem você é? Você é filho, você é servo ou você é escravo? Essa é a grande pergunta. Por que, pastor, tá perguntando sobre isso? Porque quando você entende onde você está, você consegue evoluir, vamos dizer assim. Se você ainda é servo, você deve evoluir. Se você é escravo, você deve evoluir. Você tem que o papel de Cristo, pastor, aqui na Terra, sempre foi trazer a paternidade de Deus. Sempre. Nunca sempre. foi assim. Quando ele andou com os discípulos, ele sempre se preocupou. Sempre. Ele falava para os discípulos assim, vocês têm um pai. Uhum. Ele queria ensinar isso, porque lá no... Se você... Eu acho até engraçado aquele pastor... como é o nome dele? Hermínio? Luiz Hermínio. Luiz Hermínio. Engraçado que uma vez eu ouvi uma mensagem dele e ele falou assim, é engraçado, né? Você tá lá no Velho Testamento, assim, você vê um Deus, aí daqui a pouquinho vai pro Novo, daí você olha, nossa, parece ter um Deus convertido aqui, diferente. Por quê? Porque nós vemos que quando Jesus vem, aí Jesus vem para trazer realmente a paternidade. Jesus realmente veio como um filho obediente, ele veio nos ensinar que existe um pai. Ele veio trazer. E ele sempre falava, né? Desde pequenininho ele falava, lembra quando... Eu estou na casa cuidando das coisas do meu pai. Lembra estou na quando casa do meu pai. ele se some perdeu, lá? né? Acho que tinha uns 12 anos, não é isso? Ele era um menino ainda e ele se perdeu da mãe dele, de Maria e de José ali, né? Na mãe terrena. E ele foi encontrado depois de 3 dias. Onde que ele estava? No templo, né? Pregando ali, falando ali, com muita autoridade. E quando Maria questiona ele, o que ele fala? Ele fala assim, por que você está preocupada? Eu estou aqui, eu estou fazendo serviço. Estou cuidando das coisas do meu pai. Estou cuidando das coisas do meu pai. Então, um menino de 12 anos já tinha, muito forte, né? Já tinha a identidade de filho ali. Então, por isso que Jesus deu muito certo. Porque ele sabia quem ele era, ele tinha identidade de filho. E o segredo nós temos que aprender com Jesus. E todas as vezes que ele ia falar, ele falava, porque é o meu pai. Quem vê a mim, vê o meu pai. Vou ensinar vocês a orar. Pai nosso. Declara que ele é pai seu. Pai nosso. Né? Então nós vemos que Jesus sempre trouxe a paternidade. Ele veio para trazer a paternidade de Deus para nós. Mas, pastor, amanhã a gente precisa falar de um assunto. Porque é muito difícil você... falar de pai se você não teve uma referência paterna, terrena. É muito difícil, porque é muito vazio. É muito vago você falar, nossa, como assim? Você está falando de pai, mas é vazio. Para quem não teve um pai presente, para quem não teve um pai bom aqui, terreno. Porque a figura masculina é tão séria, né? É tão séria que ela representa pai. E quando você fala de pai, quem que você pensa? No seu pai terreno. Mas se a pessoa não teve, ou se a pessoa teve um pai truculento, um pai agressivo, um pai abusador, meu Deus do céu. Aí a pessoa fica muito longe do pai celestial. Porque tá olhando pro pai terreno. Mas amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente conversa sobre isso, sim, com certeza. Deixa eu te falar uma coisa. Quem é você? Quem é você? Você é um escravo? Quem é o escravo? O escravo, ele trabalha para não ser punido. Você conhece aquele crente? Agora assim, ó, ou é você ou você conhece alguém, se não for você. Aquele crente que fala assim, menino, se eu não fizer, Deus vai matar meu filho. Você já viu uma profecia assim? É Deus usando alguém e falando assim, olha, eis que eu te digo, te dou a última chance. Meu irmão, assim, eu creio em profecia. Tá? Pega a visão. Eu creio em profecia. Eu creio que Deus fala.
eu sou pentecostal até o tutano do meu osso, mas tem coisa que eu observo. Tem coisa que eu observo e eu julgo a profecia. Isso. Mas daí, no Tá? caso, quando a pessoa ela é escrava, o Senhor vai punir. Porque ela tá na posição de escravo. Tá na posição de Ela escravo. tá na posição de escrava. Então o Senhor vai vir, né? Ele fala assim, ó, você vai. Ou você vai no amor, ou você vai na dor. E tem aquela Então questão tem. também, né, de um Deus zeloso, né? É um Deus Porque que Deus vai zela. cercar. Quando a pessoa tá na posição de escravo, Deus vai cercar ela. Só que realmente vai vir na dor. Né? Entendi. Eu tenho. Entendi. Quer dizer que a pessoa ela só vai fazer algo quando a dor bater nas portas. A gente tem um caso em casa, né? Nosso filho Wesley. Então, com 15 anos, ele quis dar umas cabeçadinhas. E o que Deus fez? Você tem um chamado, garoto. Você é meu, ponto final. Só que ainda o Wesley não estava convertido para a paternidade de Deus. Ainda ele estava no modo escravo ainda. Então, ele saiu ali, né? E Deus usou pessoas e falou assim, ou você volta, né? Uma das pessoas, até você mesmo. Você tá achando que esse olho azul seu aí é por quê? Você acha que é para deixar você bonitinho? Não, você tem um chamado, filho. Você tem um chamado ali. Então, o pai, quando ele quer tanto filho próximo, vai ter essa punição, sim. Só que ele não mudou o foco. Porque quando você reconhece a paternidade, você não vai querer ferir seu pai. É porque a própria pessoa se posiciona como escrava. Né? A própria pessoa, Esse ela só age escravo. quando dói. Esse é o escravo. Esse é o escravo. Essa é a pergunta. A pessoa só age quando dói. Então, quando existe aí uma doença, agora eu vou para a igreja. Eu preciso ir para a igreja. Quando eu estou desempregado, eu vou para a igreja. Quando meu filho tá desviado, eu vou para a igreja. Então a pessoa só age quando dói. Isso é o escravo. Quando a bênção vem, ela se acomoda de novo. Ela fala, não, agora começa a ficar em casa de novo. Agora eu vou cuidar dos meus negócios, vou cuidar das minhas coisas, das minhas bênçãos. Esse é o escravo. Daí começa a vir a dor de novo. Exatamente. Então, você precisa se identificar. Quem é você? Você se identifica como escravo? Você é aquele que só age quando dói? Ou age para não doer? Porque tem o que só age quando dói, que é o escravo rebelde, né? E ainda tem dois tipos de escravo. Tem o escravo bom e o rebelde. O escravo rebelde, ele é aquele que não quer fazer, apanha, daí ele faz. Aí daqui a pouco ele relaxa de novo, apanha e ele faz outra vez. O escravo rebelde. E tem o escravo bom que fala assim, cara, eu não quero apanhar mais. Então, se eu não quero apanhar, eu vou fazer. Vou fazer para não apanhar. É aquele crente que fala assim, eu vou fazer para Deus não me punir. Vou fazer para eu não ser castigado por Deus. Né? Então tem o primeiro tipo de crente, que é aquele que faz para não ser punido, que é o escravo, ou que precisa de ser punido para fazer. Tá? Esse é o escravo. E tem o servo. Quem é o servo? O servo é aquele que faz em troco de algum benefício. Ele não vê Deus como pai, ele vê Deus como chefe. É como se fosse um CLT, né? Exatamente, ele vê Deus como um patrão, sabe? Não, Deus me dá tudo o que eu peço, mas eu não deixo de fazer a obra dele. Então é assim. E tudo que ele faz é esperando retorno. Tudo que ele faz é esperando retorno. E aí, o problema desse tipo de crente, o crente servo, é que nem sempre tem retorno. Só que daí, quando não vem o retorno, ele sai de dentro da presença, sai da presença. Porque na cabeça Deus não faz nada por ele. Deus é injusto. Eu fiz tanto... Já viu? Você deve ter ouvido isso. São jargões cristãos, tá? Eu já fiz tanto na obra de Deus e não fui abençoado. Por que eu levo uma vida desgraçada? Por que eu levo uma vida miserável ainda? Por que eu levo uma vida... Eu já fiz tanto. Porque você é servo. E o servo, ele trabalha em troco de algo. Só que Deus, ele não é seu patrão. Deus não te deve nada. Ele já fez, a parte de Deus, ele já fez, foi entregar Jesus pela sua vida, né, pastor? Sim. Agora sim, você está trabalhando, está querendo salário, Deus não dá salário para ninguém, né? E agora tem o filho. Essa é a questão que nós vamos tratar, nós vamos falar um pouco sobre o filho. Por quê? Porque a questão do filho, pastor, é o seguinte: o filho tem tanta liberdade,
Como nós falamos, ele não trabalha para o pai, ele trabalha com o pai. Por que ele trabalha com o pai? Porque ele sabe que tudo que é do pai é dele, e tudo que ele construir no reino do pai dele ficará para ele. Sim, é herança. É herança. Então, assim, na cabeça na cabeça daquele que tem mentalidade de filho, ele pensa assim: eu vou trabalhar com o meu pai porque tudo isso é para mim. Vai ficar para mim. Na verdade, ele não pensa nem nos benefícios também, né? Ele não fica pensando nos benefícios. Mas ele tá ali entregue mesmo de coração aquilo, porque ele ama o pai. Exatamente. Eu acho que o segredo maior é amar o pai mesmo, é ser obediente ao pai. Mas falando... Não quero ferir, né? Exatamente. Falando em relação de crente, tem crente que a mentalidade do cristão deve ser assim. Né? O que o cristão tem que pensar? Eu trabalho não por medo, eu trabalho não por salário, eu trabalho porque eu faço parte do reino. Sim. Entende? Eu trabalho porque eu sou apaixonado pelo meu pai. Eu trabalho porque eu amo meu pai. Então, quando o crente pensa dessa forma, ele significa que ele tem mentalidade de filho. Sim. Boa, ótimo. Só que tem um porém nessa mentalidade de filho. Se o filho tiver mentalidade de Deus como pai, mas se ele não entender que essa liberdade deve ter um limite para ele não se perder, ele perde tudo que ele construiu, que ele conquistou, porque o filho mais novo pegou a sua parte e perdeu tudo. O cara coloca tudo a perder, que na cabeça dele, assim, ó, na cabeça dele, de fato, ele não é obrigado a ir para a igreja, ele não é obrigado a fazer a obra de Deus, ele não é obrigado a orar, ele não é obrigado a ler Bíblia. Então ele se comporta como filho mesmo. Não, eu sou filho, eu não sou obrigado. Meu filho não tem obrigação nenhuma de entrar aqui e me dar um beijo. Ô pai, tu te dá um beijo, deu vontade de te beijar. Meu filho não é obrigado a fazer isso. Ele faz se ele quiser. Então, o comportamento cristão com Deus você deve ter essa mentalidade de filho, mas toma cuidado com a liberdade de filho. O excesso da liberdade. Né? O excesso da liberdade sempre, pastor, traz consequências. E é isso que a gente tem que entender. Sim. E o Senhor sempre vai estar disponível, né? Como esse filho. Ele se arrebentou, mas ele voltou. No entanto, que o tema é filho. Realmente ele tinha a identidade dele ali de filho. Ele se arrebentou e voltou. Mas por que não... por que não fazer isso? Por que não ficar se arrebentando? Porque, gente, dói demais, gera consequências. Não vale a pena. Não compensa. Pode ir? Pode ir. O Senhor sempre vai permitir. Sempre vai dar permissão, né? O Senhor sempre vai lá. Você quer viver? Vai viver. Né? Igual um bom pai fala pro filho. Filho, não tem como te segurar. Se você quer viver a sua vida, você vai viver a sua vida. Mas fere demais. Volta cheio de ferida, de dores, de traumas. E são traumas que depois não tem como mais, vai ficar para sempre. Porque uma vez que você dá permissão para o trauma ser inserido na sua vida, como que você vai trabalhar isso agora? Não tem como, você vai carregar a consequência disso pro resto da vida. Aquele menino, tudo indica que ele era um menino de dentro de casa, um menino puro, né? E de repente ele se perde por causa do dinheiro, né? Ele começa a adorar o Deus Mamon ali, o dinheiro dele fez ele ir e ele se envolveu com muita coisa errada. Ele bebeu, usou droga, ele se prostituiu. Então ele feriu aquilo, ele feriu o corpo, ele feriu ele mesmo. Só que quando ele voltou, o pai recebe. Esse é o papel. E Deus é assim. Deus é assim, ele sempre vai nos receber. Mas você vai ficar ferido, você vai carregar essa sequela dessa ferida pro resto da sua vida. Exatamente. Nós estamos já partindo aqui para os finais, pastor, para não ficar muito longo, nem cansativo. Mas assim... A gente continua, né? Hoje é quinta, né? A gente continua, amanhã a gente continua falando sobre esse assunto que é legal pra caramba. É um assunto que eu mais gosto de falar. A paternidade, tem muita coisa. Muita coisa por falar demais sobre esse assunto, porque é um assunto que posiciona as pessoas, né? Sim. As pessoas falam, caramba, eu preciso de me posicionar, eu preciso de definir quem eu sou nessa história, né? E aí eu convido você a abrir os seus olhos e fala com Deus, fala, Senhor, me mostra
Mostra onde a minha mentalidade, né? Onde eu preciso ser tratado, né? Pede para Deus reestruturar a sua forma. Fala para Deus, Senhor, muda a minha forma de te ver, de te enxergar. Né? Fala com Deus. Se você não se identifica como filho ainda, irmão, não tem melhor coisa de servir a Deus como filho, tendo a liberdade de fazer, de agir, de falar e tá, é muito leve, né, pastor? É muito leve. É muito bom. É. É muito bom quando a gente tem essa liberdade de estar e fazer realmente porque amamos a Deus, né? Fazer porque somos apaixonados pelo ministério, por Deus. Tudo se torna mais leve, sabe? Você que está cansada da igreja, não de Deus. Às vezes você fala assim, não, eu não estou cansado de Deus, estou cansado da igreja. Tem gente que está cansado da igreja, tem gente que está cansado do trabalho da igreja, o trabalho estressante, exaustivo da igreja. Que você está cansado de servir. É porque você está sendo servo ou você está sendo escravo. É cansativo. Servo, escravo, cansa. Agora, se você virar a chave, irmão, virar a chave e você falar assim, não, ó, a partir de hoje eu quero ser filho. Só que aí tem tudo isso que a pastora falou no começo. Não é tão fácil ser filho. É muito difícil, gente. Né? Amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso para não estender muito, mas eu mesmo tive que curar minha paternidade há 4 anos atrás. Há 5 anos atrás eu curei minha paternidade. Olha para você ver quanto tempo eu dentro da igreja, né, ali o tempo todo, porque eu conheço Jesus desde os 5 anos de idade. Então, o tempo todo ali sendo forjado dentro da igreja, mas eu não conseguia ver Deus como meu pai. Deus para mim era Deus, Senhor. Não conseguia enxergar ele como pai. Mas daí amanhã a gente fala um pouco sobre isso. Que comanda tudo, que faz tudo do jeito dele, do jeito que ele quer, quando ele quer. De fato é assim, né? Ele é Deus. Mas é um Deus, a gente quando enxerga Deus, a gente vê Deus justiça, Deus juiz, Deus distante, o tempo todo, né? Inacessível, né? Que aí quer é pesado. punir a gente o tempo todo, É pesado. E não é isso que Deus quer filhos. Desde o princípio o Senhor quer filhos. No entanto, que lá na genealogia de Jesus, genealogia é isso que fala? De Jesus, você vai olhar lá e você vai ver, né? Se for voltando. voltando, você vai ver lá. Lá no último tá falando, e Adão, filho de Deus. Então, assim, desde o princípio o Senhor chama nós para ser filhos. Só que como o pecado entrou, bagunçou, tornamos escravo do pecado, né? A gente ficou escravo do pecado, aí a gente foi se perdendo. Aí vem Jesus, então, e fala, não, agora vocês vão empreender comigo aqui. Tem um pai, e eu me pareço com meu pai. Olha para mim aqui, esse aqui, entendeu? Daí ele começa a mostrar, quem me vê tá vendo meu pai. Ele é assim, é parecido comigo. Né? E eu não tô falando, acredito que nem é de aparência física, é daquilo ali, Deus é aquilo ali, de atitude, Jesus, de atitudes, atitudes. de amar, de acolher, de estar perto. A forma que Jesus trata, como que Jesus tratou os pecadores desde o princípio? Nossa, como? Sempre com amor. Sempre com amor, e Jesus veio para os perdidos, e Jesus estava o tempo todo ali com eles, com os pecadores, era julgado o tempo todo. Por isso, pelas atitudes dele. Então, assim, amanhã a gente volta para falar mais. Vamos falar um pouquinho amanhã sobre paternidade, como resolver isso, tá? Tem um livro que tá aqui. Tem um livro, deixa eu ver, tá aqui o livro. Paternidade, aqui, né? É do Fabiano Ribeiro. Paternidade bem resolvida. Eu aconselho você ler este livro. É um livro muito bom do pastor Fabiano, tá bom? Irmãos, ó, amanhã a gente volta. Tá? Nos perdoe a nossa ausência por esses dias. De fato, estava impossível a gente fazer o pó de casa. A minha voz estava horrível na segunda-feira. Na terça-feira, nós tivemos alguma coisa que não deu tempo, né, da gente vir fazer. Na igreja. Tivemos atendimento na igreja. Tivemos atendimento na igreja. Nós não conseguimos sair de lá a tempo para vir fazer. Na quarta-feira, que foi ontem eu cheguei muito tarde, né, pastor? Cheguei muito tarde e não deu pra gente fazer. Mas estamos aqui hoje para entregar para você este
tesouro da palavra de Deus. Então, pega a visão. Amanhã nós vamos falar como resolver essa questão da paternidade. Nós vamos falar sobre mais assuntos. Vamos continuar falando sobre o filho pródigo, os filhos desse fazendeiro, né, desse senhor, né, e você vai continuar se identificando. E eu acho que esse resto de ano nós vamos falar só sobre paternidade, né? Meus queridos, vamos fazer o seguinte: curta, comenta, compartilhe com todos os seus amigos. Você vai pegar o link aí, tá um botãozinho compartilhar, envio para todo mundo assistir, vai ficar gravado, vai ficar salvo aqui no YouTube, para que as pessoas possam nos ajudar. Ajuda o nosso canal a crescer. Nós precisamos atingir 1000 inscritos. Quando nós atingir 1000 inscritos, nós vamos fazer uma festa, tá bom? Mas me ajuda a atingir 1000 inscritos. Pastor, seu canal é tão pequenininho, não tem nem 1000 inscritos, enquanto tem uns aí que tem milhões. Não tem problema, irmão. Se você já tá assistindo isso aqui pra mim, já é um sucesso, né? Você que faz esse canal continuar de pé. Então, mas me ajuda a compartilhar. Então compartilha esse canal, comenta, não esqueça de comentar. E aqui nos comentários, a gente vai deixar fixo para você o link para você se inscrever no Sicar, tá bom? Gente do céu, o Sicar, ele é um projeto que Deus colocou no nosso coração, que tudo isso que a gente fala aqui no Pó de Casa vai ser aplicado na prática, na sua vida, no seminário do Sicar, né, pastor? Sim. Nós vamos praticar isso aqui, nós vamos aplicar na prática mesmo. Não vai ser só teoria, não. Você vai viver transformação, vai viver libertação, vai ter uma experiência com o Senhor. É um tempo de cura, né? Exatamente. Então, eu vou deixar o link de inscrição aqui no rodapé. Vou pedir para alguém fixar para mim o link da inscrição aqui no rodapé do vídeo, né, nos comentários, para você poder acessar, para você se inscrever. E muito obrigado por você ter aguentado a gente até aqui. Nosso bate-papo sempre vai além do que a gente imagina, né? A gente começa com um planejamento, daqui a pouco a gente vai embora, mas isso demonstra que nós somos bastante espontâneos naquilo que nós falamos. Pastora, manda um beijo pra galera. É isso mesmo, gente. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Amanhã temos mais. Isso, fica aí com o recadinho do Sicar agora. Um beijo no coração e até amanhã. Meu querido, graça e paz, estou muito feliz em poder falar com você mais uma vez. Olha só, estou passando aqui em primeira mão para dizer para você que eu vou liberar a partir de hoje o link para o segundo lote para as inscrições do Sicar. O que é o Sicar? Vai ser um momento de imersão espiritual, ativação ministerial, cura interior. É um seminário onde Deus preparou para você. Deus colocou no meu coração, no coração da pastora, esse dia para você ser abençoado. Então, se você não conseguiu se inscrever no primeiro lote, eu tô abrindo hoje oficialmente, liberando hoje o link para se inscrever no segundo lote. Mas eu quero que você preste muita atenção. Nossa equipe de marketing do Sicar ainda não divulgou isso. Nós não fizemos nenhuma publicidade nas redes sociais. Nós não divulgamos para lugar nenhum. Por quê? Porque eu quero priorizar você que está mais perto da gente. Então, o que você vai fazer? Se você já se inscreveu e tem alguém que você queria muito levar, você vai compartilhar o link que eu vou enviar, que eu estou enviando para você junto com esse vídeo, para essa pessoa se inscrever, ok? Então você envia para ela e fala para ela assim, ó, corre, porque semana que vem o pastor vai fazer a publicidade disso aqui e vai explodir. Só para você ter ideia, o primeiro lote, nós encerramos as 40 vagas em menos de 3 dias. Menos de 3 dias. Só para você ter dimensão do que Deus vai fazer. Pastor Isaías Barzan vai estar conosco num domingo, trazendo um missionário da África, vai estar ministrando no culto de ativação. Eu estarei fazendo o culto de abertura na sexta-feira, ministrando uma palavra de abertura para você na sexta-feira. E nós estamos aguardando a confirmação do pastor Oswaldo Lobo para fazer 3 ministrações no sábado, tá?
Então o sábado vai ser um momento de aprendizado, de imersão. Você vai entrar de cabeça na cura, libertação, transformação. E no domingo você vai ser ativado com a presença do Espírito Santo. Então não deixe de se inscrever se você ainda não se inscreveu. E se você já está inscrito, não deixe de compartilhar e convidar alguém para estar conosco. Combinado? De novo, repito, eu estou liberando esse link exclusivamente para você que está perto de mim. A partir da semana que vem, nós estaremos fazendo publicidade e essas vagas vão vender rapidinho. Então, não perca tempo, corre que ainda dá tempo para você se inscrever e para convidar aquele amigo que você queria tanto que estivesse conosco, beleza? Que Deus abençoe todos vocês, que o Senhor venha te abençoar de forma extraordinária, que as bênçãos do Senhor se manifestem na sua vida. Não deixe de participar do Sicar, vai ser um momento de restauração, libertação e ativação na sua vida. Sicar, Seminário Intensivo de Cura, Avivamento e Restauração.